Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho nos dá sempre este estímulo para seguirmos em frente, enfrentando os desafios, os perigos, sempre convidados à prudência. Jesus pede: vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então vocês precisam ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas, para dizer que neste caminho existe perigo, que neste caminho serão muitos os desafios e que somente a força do Espírito Santo atuante na vida de seus discípulos e na vida de cada um de nós é que nos faz vencer estes obstáculos e seguir em frente no anúncio do Evangelho. Vejam que nós estamos ouvindo nestes dias Jesus preparando seus discípulos para darem continuidade a esta missão de evangelizar. Então Jesus está dizendo com muita clareza: não será fácil, mas o Espírito Santo os conduzirá, o Espírito Santo vos dará palavras tão acertadas que vocês serão vencedores. Mas vencem também aqueles que são martirizados, aqueles que por causa do Santo Evangelho doam completamente as suas vidas porque vivem na expectativa da vida eterna, da vida do céu, da vida em Deus. Para isso, existe um caminho a ser percorrido, uma meta a ser alcançada e uma graça que deve sempre nos conduzir. Então, meus irmãos e minhas irmãs, animados por esta fé, fortalecidos por este Espírito, que sigamos o que Jesus nos ensinou. Enfrentemos os nossos medos e busquemos sempre realizar pelo poder da sua palavra, pelo poder da Eucaristia e de todos os sacramentos, tudo o que é próprio da nossa missão. Acontece que, se não permitirmos que este Espírito atue em nós e conclua em nós as obras que Ele mesmo começou, não seremos defendidos, porque Deus respeita a nossa liberdade. Mas para crescermos na adesão a este Espírito, precisamos nos abrir, precisamos rezar, precisamos cumprir, obedecer o que está descrito nesta palavra para nos tornarmos vencedores. Por isso no Evangelho, Jesus diz: vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. Porque nem todos querem acolher esta palavra, nem todos acreditam que a verdade é Cristo, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Por isso nós vivemos neste conflito intenso, em que até mesmo, diz o texto do Evangelho, o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então Jesus está nos recomendando buscar essa salvação na perseverança. Não podemos parar. O mundo nos convida a vivê-lo de modo intenso, mas isso fere a nossa perseverança. Perseverar significa lutar sempre por esta verdade, crer que só Jesus pode nos salvar e que só Ele nos dará o lugar seguro no seu reino. Então, com muita fé, irmãos e irmãs, busquemos este Deus Todo-Poderoso que nos ama, que é misericordioso, que nos plenifica da sua graça por causa do nosso batismo e que vive buscando-nos para alcançarmos a salvação. Então, que essa palavra seja sempre uma palavra convidativa, que essa palavra seja sempre uma palavra transformadora e que o nosso alimento, a Eucaristia, nos ajude a enfrentar os medos e perseverar até o fim. E o fim é a nossa salvação eterna, o fim é o nosso encontro definitivo com Deus, o fim é a nossa chegada definitiva no reino eterno, preparado para todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.